sucesso de uma cirurgia não depende somente do seu planejamento cirúrgico. A preocupação com os cuidados no pré e no pós-operatório tem demonstrado o fator preventivo de possíveis complicações. E hoje quem vai falar tudo pra gente sobre esse assunto é a doutora Silvilena Bonatti, que já está aqui com a gente. A doutora Silvilena é graduada em fisioterapia pela Unesp, especialista em fisioterapia dermatofuncional, mestranda em cirurgia plástica pela Unifesp. Tem experiência na área de fisioterapia com ênfase em dermatofuncional, atuando principalmente em pré e pós-operatório de cirurgias plásticas e cicatrização de pele. É também docente em dermatofuncional na pós-graduação da ISEP. Doutora Silvilena, qual o papel da fisioterapia dermatofuncional no pré-operatório de cirurgias plásticas? Fisioterapia dermatofuncional é muito importante tanto no pré quanto no pós-operatório de cirurgias plásticas. O pós-operatório ele já é bem conhecido e bem indicado hoje em dia pelos médicos, né? No caso, o médico chega em mim e fala: Silvilena, a minha paciente, ela tem um excesso de gordura localizada, vou fazer uma lipoaspiração nela, ela não tem indicação para abdominoplastia, para eu retirar o excesso de pele, mas ela vai ficar com uma sobra de pele no pós-operatório. O tratamento mais indicado é a radiofrequência, nesse caso, né? Que fazendo sessões prévias, geralmente 2 meses antes, o ideal, né? Quinzenalmente, de 15 a 20 dias cada sessão, e vai promover uma melhor textura da pele, e a pele vai ficar mais tonificada no pós-operatório. A paciente não vai ficar com aquela sensação de pele flácida, de sobra de pele. O pré-operatório vem ganhando espaço, mas ainda não é tão prescrito, indicado pelos médicos como deveria. Ele é muito importante porque ele vai dar orientações para o paciente com relação ao pós-operatório. O paciente vai saber como ele vai se recuperar dessa cirurgia, como ele vai estar depois da cirurgia plástica, e também fazer orientações com relação ao uso de malha, de sutiã, malha compressiva, né, para facilitar e ter uma melhor recuperação do pós-operatório. Também é possível a gente fazer avaliações, né, que identifique possíveis alterações posturais, alterações respiratórias, disfunções de pele, enfim, que possam interferir na cicatrização da pele e na recuperação do paciente no pós-operatório. Em um caso de cirurgia, o médico vai lidar diretamente com o fisioterapeuta, né? Qual que é a importância dessa intercomunicação no pré-operatório? É muito importante, Karina, a intercomunicação do médico, do cirurgião plástico com o fisioterapeuta. Quem acaba ganhando mais com isso é o paciente, né? Porque à medida que o médico ele acaba trocando informações com o fisioterapeuta a respeito do paciente, e ele tem um objetivo, né, com a cirurgia plástica, e ele, em função do seu objetivo, ele compartilha com o fisioterapeuta a recuperação desse paciente, né? Como ele vai fazer a cirurgia, onde ele quer que o fisioterapeuta enfatize durante o tratamento pré e pós-operatório. E quais que são os fatores que o fisioterapeuta deve avaliar no pré-operatório? O fisioterapeuta, ele avalia principalmente a pele do paciente, né? E também alterações posturais, limitações, né, músculo-esqueléticas que possam vir a comprometer o pós-operatório do paciente. Você comentou agora sobre a pele, né? Por que é importante avaliar a pele antes de fazer a cirurgia? Porque a pele, a cirurgia plástica, ela trata, né, assim, fora a dermatologia, a cirurgia plástica, ela tem a função de ter uma cicatrização boa no final. A cicatriz, ela é muito importante no pós-operatório, né? Ela é uma das preocupações, né? E a pele, se for uma pele que estiver limpa, bem hidratada, com certeza a sua cicatrização vai ser bem melhor. E quais são os tratamentos mais comuns e importantes que são realizados no pré-operatório? O principal deles e mais indicado, Karina, é a drenagem linfática manual, né, que ela vai preparar o sistema linfático que vai se sobrecarregar com a cirurgia, né, e para facilitar a drenagem linfática no pós-operatório, minimizar a produção de seroma desse paciente e prevenir a formação de fibroses. Um outro tratamento muito utilizado também é a carboxiterapia, né, que ela é utilizada no tratamento da flacidez e também por ela aumentar a perfusão do tecido, né, aumentar o número de vasos sanguíneos, quando são realizadas cirurgias plásticas em que requer grandes retalhos, como dermolipectomias, por exemplo, ritidoplastias, né, é bem interessante o pré-operatório que
aumentando a circulação dessa área, vai prevenir a formação de necrose, né, o risco desse paciente ter necrose no pós-operatório. Outro recurso bastante utilizado é a radiofrequência, principalmente em pacientes que têm pele muito flácida, ainda que seja feita uma abdominoplastia, né, que vai esticar a pele, ou uma ritidoplastia, a radiofrequência ela é importante porque ela dá um aspecto melhor na pele, né, ela estimula a produção de colágeno, dá uma enrijecida, melhora o tônus da pele, então o paciente também vai ter um resultado no pós-operatório muito melhor. Outro recurso é o ultrassom de alta potência, né? Muitas vezes a paciente está um pouquinho acima do peso, ela está com um pouquinho mais de gordura localizada naquela região. O ultrassom de alta potência, ele é muito bom porque ele ajuda a reduzir essas medidas, né? E também a gente tem experiência prática de que o cirurgião plástico, ele gosta muito que o ultrassom de alta potência seja feito antes, que ele facilita a lipoaspiração na hora da cirurgia, como se desse uma diluída, né, na gordura. A limpeza de pele também é bastante indicada, né, na região onde vai ser operada. Não só limpeza de pele, às vezes fala limpeza de pele facial, não é só isso, né? Pode ser na área operada, só abdominoplastia, dermolipectomia de braço, né? Ela é muito importante para preparar a pele para a cirurgia, deixar a pele limpa, né, bem hidratada, para ter um processo de cicatrização melhor. Outro tratamento bastante utilizado é a endermologia, né, que ela pode substituir a drenagem linfática manual, mas ela é bastante usada para o tratamento também de celulite, né, que é bastante comum, e quando ele tem graus severos e o cirurgião ele vai lipar membros inferiores principalmente, né, o culote, interno de coxa, a endermologia ajuda bastante no sentido de diminuir o grau dessa celulite e facilitar também o pós-operatório, né. No caso, o paciente deve começar a realizar o tratamento pré-operatório quanto tempo antes da cirurgia? Depende do tipo de alteração que ele tiver, e se tiver. Se for um paciente que não tem nenhuma alteração visível, assim, podem ser feitas 2 a 3 drenagens linfáticas antes da cirurgia, e também o que é muito importante, fazer uma limpeza de pele na área em que for operada. No caso, se vocês detectarem alguma alteração mais severa, é necessário cancelar ou adiar essa cirurgia? Sim, Karina, pode acontecer tanto da parte médica, se ele detectar alguma infecção ou alguma alteração no hemograma do paciente, ele pode cancelar a cirurgia e depois só retomar quando o paciente estiver com os exames normais. E no caso da fisioterapia, se for detectado algum linfedema, algum edema muito acentuado, a paciente precisa tratar dele primeiro para depois ser submetida à cirurgia. No caso, um paciente que já fez uma lipoaspiração e vai fazer a segunda, como que seria essa atuação do fisioterapeuta? Geralmente, quando o paciente já tem uma lipoaspiração prévia, ele tem fibroses, que podem ser visíveis ou não. Essas fibroses, elas devem ser tratadas no pré-operatório para facilitar o processo cirúrgico do médico. Daí a gente pode abrir mão de recursos como a carboxterapia, a drenagem linfática, alguns recursos manuais, liberação tecidual funcional, para poder tratar dessa fibrose remanescente da cirurgia anterior e ter um bom resultado na lipoaspiração atual. Bom, aqui nós vamos utilizar a técnica bipolar, né? Ela vai promover um aquecimento dos tecidos mais profundos, da derme profunda, né? Causa uma hiperemia na pele, que ela é esperada por conta do aumento de temperatura, né? Os movimentos devem ser rápidos, né? Porque esquenta e pode acabar gerando um incômodo à paciente. Sempre circulares, né? Movimentos sempre circulares e rápidos. É importante ter um termômetro, né, em mãos, termômetro de superfície em mãos, para poder ter o controle dessa temperatura. Temperatura ideal para superfície, né, que a gente está controlando, no corpo é em torno de 40 a 42 graus, né, na face em torno de 38 a 40 graus. No tempo de aplicação é de 10 a 15 minutos por região, uma frequência de 15 a 20 dias. E doutora, no caso, uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo agora. Em todas as cirurgias plásticas, é interessante que o paciente ele faça o tratamento pré-operatório com o fisioterapeuta? Sim, Karina, o tratamento pré-operatório ele é bem importante, né? Porque é o primeiro contato dele com o fisioterapeuta, que vai tratar dele no pós-operatório, né?
e onde ele vai receber orientações gerais da cirurgia e onde pode ser detectadas algumas alterações que precisam ser tratadas, né? Principalmente em casos de abdominoplastia, né? Onde haverá aplicatura da musculatura abdominal, a pessoa precisa fazer exercícios respiratórios para poder se adaptar novamente a nova estrutura corporal que ela vai ter com o pós-operatório. E existe alguma contraindicação no pré-operatório? Geralmente a gente orienta, se for cirurgia de face, a não realizar peelings químicos, né? Isso pode prejudicar o processo de cicatrização. E, no caso, é verdade que muitos cirurgiões plásticos, eles não se atentam para essa importância do pré-operatório para a atuação do fisioterapeuta? Infelizmente, sim, Karina. Tem ainda... Os cirurgiões plásticos, eles já estão mais adaptados a prescrever o pós-operatório, mas o pré-operatório, eles ainda não têm muita conscientização da importância dele. E como que você acha que é a atuação do fisioterapeuta nessa área? Você acha que é uma coisa crescente, que realmente está sendo valorizada a cada dia? Sim, cada vez mais vem crescendo, né? O fisioterapeuta, ele vem ganhando espaço nessa fase da cirurgia, no pré-operatório, à medida que ele vem demonstrando que tem mais resultados, sim, né? Numa conversa com o cirurgião, demonstrando que uma drenagem linfática pré-operatória pode prevenir a formação de edemas pós-operatórios, de equimoses, e tem sido bem aceito pelos cirurgiões, gradativamente, né? Aos poucos. Conquistando seu espaço, né, a cada dia. Isso. E além dos fisioterapeutas, que outros profissionais, né, trabalham nesse pré-operatório? Existe uma integração de uma equipe multidisciplinar? É bastante importante, Karina, ter a integração de uma equipe junto com o paciente, né, que é principalmente, além do cirurgião plástico, do fisioterapeuta dermatofuncional, é importante a atuação do nutricionista, tem a enfermagem também, né, e a psicóloga, né, o terapeuta, para abranger o paciente como um todo, né, olhar o paciente como um todo, não simplesmente como alguém que vai ser submetido a uma cirurgia. E além da preparação do tecido, existem algum outro recurso que pode ser aplicado no tratamento pré-operatório? Durante a avaliação pré-operatória que o fisioterapeuta realiza, ele vai olhar a pele, mas é muito importante olhar as disfunções musculoesqueléticas, né? Alguma alteração postural, se há presença de hérnia de disco, alterações respiratórias que podem interferir no pós-operatório e até mesmo levar ao adiamento da cirurgia por conta de tratar um problema, por exemplo, uma hérnia de disco que é muito mais grave antes, para depois fazer uma cirurgia plástica. Esse é um tema muito interessante, porque a decisão de uma cirurgia é algo muito importante, né? Então, Sim. É preciso se conscientizar que não é necessário fazer só o pós, mas também o pré. Uhum. Eu acho que isso tem que ser valorizado cada vez mais. Com certeza. Doutora Silvina, quero agradecer aqui todas as informações valiosas que você compartilhou com a gente. Queria pedir para você deixar algum contato para as pessoas que estão assistindo a gente agora, se interessaram e querem saber mais sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, Karina. Espero ter contribuído com as informações, né, da atuação do fisioterapeuta dermatofuncional no pré-operatório de cirurgias plásticas. E o meu e-mail para contato é sil.bonatti, com 2 T's, @gmail.com. Obrigada. Obrigada a vocês pela companhia e eu espero todos na próxima edição do programa Estética. Até lá!